dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Hoje iremos finalizar o estudo sobre o regime de responsabilidade civil pelo fato do serviço. Hoje iremos entrar no estudo direto sobre a responsabilidade civil dos profissionais liberais. Como já bem estudado, senhores, dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o regime de responsabilidade adotado pelo CDC é de responsabilidade objetiva. Isso quer dizer o quê? Não se discute culpa dentro da conduta. Pouco importa se agiu com culpa, com dolo. Havendo a conduta, responde. Então, não existe discussão de culpa na conduta. Contudo, há exceção à regra, e hoje iremos estudar essa exceção à regra, posto que estudaremos hoje a responsabilidade civil, o regime de responsabilidade civil dos profissionais liberais. E aqui, esse regime, senhores, é de responsabilidade civil subjetiva. Para tanto, vamos compartilhar a nossa tela para iniciarmos o tópico e o único tópico desta aula. Essa aula terá somente um tópico, pois trata-se somente de um assunto específico para finalizarmos nosso estudo de responsabilidade civil pelo fato do serviço. Senhores, hoje estaremos estudando a responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor do profissional liberal, perfeito? E esta responsabilidade ela está elencada no artigo 14, parágrafo 4º. Então, você que está me acompanhando, pegue a legislação consumerista, a Lei 8.078 de 90, e abra o seu Basmeco no artigo 14, parágrafo 4º. Vou lê-lo. Vamos lá. Artigo 14, parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Senhores, responsabilidade subjetiva, regime de responsabilidade civil subjetiva, discussão direta de culpa, pressupostos da culpa, negligência, imperícia ou imprudência. Aqui, para haver responsabilidade, o pressuposto culpa e as modalidades negligência, imperícia e imprudência dentro da culpa devem ser provadas. Então, para começarmos esse estudo, vamos entender o conceito de profissional liberal, senhores, para a gente entender em quais profissionais, em quais serviços se aplica o regime de responsabilidade civil pelo fato do serviço de forma subjetiva, pelo defeito do serviço de forma subjetiva. Então, o profissional liberal é aquele que desempenha atividade profissional com especialidade, anotem, especialidade, autonomia, sem subordinação. Ele não é subordinado a um chefe, ele é autônomo, ele é o próprio chefe, e de forma pessoal, direta, ou seja, ele como profissional praticando o serviço diretamente ao consumidor, relação interpessoal, senhor. Então, ficou claro quem seria o profissional liberal? Então, claro, o advogado é um profissional liberal, o médico é um profissional liberal, o tatuador é um profissional liberal, o dentista é um profissional liberal, o engenheiro é um profissional liberal. Então, aqui, diversos exemplos de profissionais liberais, onde, quando existe esse tipo, essa natureza de relação de consumo com esses prestadores, com esses fornecedores, o regime de responsabilidade civil aqui será subjetivo. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor aqui determina uma exceção à regra do regime de responsabilidade civil. Veja, nesses casos, o regime de responsabilidade civil é subjetivo, senhores. Aferição de culpa, conduta culposa, negligência, imperícia e imprudência, que é aquele que depende da comprovação da conduta culposa. Tá? A responsabilidade subjetiva está inteiramente ligada com o atendimento personalizado. A relação deve ser interpessoal, fornecedor, a pessoa física do fornecedor, profissional liberal e consumidor. O profissional deve participar pessoalmente, senhor, para ser responsabilizado. Então fica claro, uma relação personalíssima, participação direta do fornecedor como profissional liberal, relação direta entre profissional liberal e consumidor, relação direta entre médico e consumidor, médico e paciente e consumidor, relação direta entre advogado, fornecedor e cliente consumidor. Se bem que dentro da advocacia já estudamos que a atividade da advocacia não se vincula à relação de consumo, mas o advogado é um profissional liberal. Então, nesse sentido, a pessoalidade, o caráter personalíssimo é uma característica. Então, um exemplo, sociedade de médicos. Sociedade de médicos. Há uma sociedade de médicos não havendo aí um caráter pessoal.
Não se trata de um médico, e sim de uma sociedade. Havendo a sociedade de médicos, por mais que médico seja um profissional liberal, se comprovando a sociedade de médicos, a responsabilidade aqui vai pela regra geral, objetiva, porque quem será responsabilizado aqui não é o médico, e sim a sociedade. Então, o fornecedor aqui é a sociedade de médicos, razão pela qual se aplica o regime de responsabilidade civil objetivo. Agora, o médico, em sua clínica, com atendimento pessoal, a responsabilidade é subjetiva, porque o caráter personalíssimo aqui está presente. Relação entre médico e paciente, relação entre fornecedor direto consumidor. Então, precisamos entender sobre os contratos de profissionais liberais, onde a responsabilidade pode ser de meio ou de resultado, muito importante. Tá? Então, por exemplo, tatuador, cirurgião dentista, o cirurgião plástico são profissionais liberais, perfeito? Bom, primeiro passo, dado. Segundo, em regra, o profissional liberal responde de forma subjetiva. Temos que discutir o quê? Conduta culposa, negligência, imperícia ou imprudência. Sendo que, no caso do cirurgião plástico, cirurgião dentista, tatuador, eles têm um dever, senhores, de resultado. Quando você entra numa clínica médica de um cirurgião plástico, quando vai colocar um silicone, ele deixa bem claro que ele vai te dar um resultado, silicone, de uma forma que você deseja. O resultado que ele promete, a partir desse momento, qualquer falha não se aplica à responsabilidade civil subjetiva, e sim objetiva, nesse profissional liberal, porque ele tem um dever de resultado. O tatuador, aquele tatuador que faz realismo, por exemplo, ele promete o quê? Realismo. Tem diplomas, né, de tatuagem realistas, ele oferta o serviço dele vinculando a sua habilidade de resultado no realismo. Isso faz com que o consumidor contrate o serviço dele. Então, ele oferta o resultado, tem o dever de resultado, e nessa relação, por mais que ele seja um profissional liberal, aqui a responsabilidade não é subjetiva, também é objetiva. Pouco importa a conduta culposa. Então, cirurgião dentista, cirurgião plástico e tatuador são 3 exemplos de profissionais liberais que, em regra, deveriam ter a responsabilidade civil subjetiva, porque são profissionais liberais, mas aqui eles são exceção a essa regra. Eles se vinculam à regra geral do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que adota a teoria da responsabilidade civil objetiva, porque são profissionais liberais que praticam serviços com promessa de resultado. Tem o dever de resultado. Eles têm o dever de resultado direto. Tá? Prometem resultado. Qualquer resultado diverso do prometido se aplica o regime de responsabilidade civil objetivo. Então, o advogado, só para exemplo, que na advocacia existe o Estatuto da Ordem que se aplica na relação cliente-advogado, então não se aplica o CDC, ponto. Mas o advogado, como profissional liberal, ele tem uma função de meio. Não existe causa-ganha. O advogado que te promete causa-ganha, ele é um maluco. Não existe causa-ganha. Existe uma probabilidade alta de ganho. Causa-ganho não existe. Então, o advogado ele não pode prometer resultado. Já começa por esse fato. O advogado tem a obrigação de meio. Ele deve praticar todas as condutas necessárias para alcançar o resultado, mas ele não tem obrigação de êxito. Não existe causa-ganho, senhores. Então, aqui, por não ter dever de resultado, se fosse aplicado o CDC, seria aplicado a responsabilidade civil como profissional liberal de forma subjetiva, tendo aqui que ser comprovada a culpa desse profissional. Por exemplo, perda de prazo. Perda de prazo é algo que tem a ver com culpa, com uma negligência do advogado profissional liberal. Então, aqui ele responderia, tá? De forma subjetiva. Por mais que ele não tenha dever de resultado, aqui existe uma negligência comprovada como profissional liberal, então ele responde de forma subjetiva, perfeito? Então aqui, senhores, a gente finaliza essa aula dando essa ênfase ao profissional liberal e vamos recapitular o seguinte: a responsabilidade adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor é objetiva. Não se discute conduta culposa. Culposa no sentido de ver negligência, imperícia ou imprudência, tá? É adotada pelo CDC, a regra geral. Para o profissional liberal, estudamos na aula de hoje, artigo 14, parágrafo 4º, que para o profissional liberal, exclusivamente para ele ser responsabilizado por um defeito no serviço, deve-se comprovar culpa, responsabilidade civil subjetiva. Negligência, imperícia ou imprudência devem ser provadas. Sendo que, dentro dessa relação de profissional liberal, que não tem subordinação, é autônomo, não tem chefe, tem uma relação interpessoal com o consumidor, personalíssima, ele pessoalmente presta esse serviço, se ele tiver um dever de resultado, como o tatuador, o cirurgião plástico e o cirurgião dentista, nesse caso,
não se aplica a regra dos profissionais liberais, e sim a regra geral do CDC, que é a responsabilidade civil objetiva. Não se discute culpa, havendo resultado diverso do prometido, ele responde, independentemente de culpa na conduta, porque ele tem dever de resultado. Agora, dando o exemplo do profissional liberal advogado, por mais que o CDC não se aplique ao advogado, desde que tem o Estatuto da Ordem e o Código de Ética da Ordem, que se aplica a essa relação advogado-cliente, o advogado aqui ele pode ser dado como exemplo, como profissional liberal que não tem dever de resultado, não existe causa-ganha. Então, o advogado aqui ele tem dever de meio, ele tem que praticar todas as condutas necessárias para alcançar o resultado. Mas, sendo provada uma culpa, uma perda de prazo, pelo fato de ele ter uma obrigação de meio, se aplica a regra geral dos profissionais liberais, que é a responsabilidade civil subjetiva. Perfeito, senhores? Então, estamos finalizando o regime de responsabilidade civil pelo fato do serviço, tá? Discutimos a responsabilidade civil dos fornecedores, hoje dos profissionais liberais. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para os senhores. Iremos, na próxima aula, iniciar um novo regime de responsabilidade civil dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.